Opa, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal da Essential Media e nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo do básico ao avançado em um aulão a como construir uma landing page ou site on page para imobiliária ou corretor de alto padrão. Então nesse vídeo você vai aprender a fazer passo a passo essa landing page utilizando ferramentas no code, ou seja, ferramentas que não necessariamente precisa de programação, tá? Através de tecnologia de plugins de arrasta e solta, que você já vai entender um pouco mais sobre esse conceito daqui a pouco, a como construir uma landing page aqui simples, mas bem conversiva aí para a sua empresa de imóveis, tá? Ou para a empresa do seu cliente. Além disso, você vai aprender a fazer esses cards dinâmicos de exibição dos seus imóveis e ao clicar nos botões de ver mais, você vai aprender a como criar também um pop-up dinâmico preenchendo todas as informações completas do seu projeto ou do projeto do seu cliente. Tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, tá? Para você aprender passo a passo esse tutorial e aplicar aí no seu negócio. Além disso, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você retribua curtindo o vídeo, seguindo a gente para receber os próximos e fique à vontade para deixar sugestões de próximos treinamentos ou de assuntos relacionados ao WordPress e plugins para que a gente possa estar gravando e trazendo aqui para o canal, tá? Então eu dividi esse treinamento em duas fases, tá? E a primeira coisa que você precisa saber, esse treinamento é para qualquer pessoa, tá? Eu realmente vou pegar na sua mão, eu vou ser até um pouco chato aqui em alguns assuntos, porque eu quero que uma criança de 12 anos que assistir esse vídeo consiga fazer esse projeto, tá? Mesmo nunca tendo ouvido falar de WordPress ou Elementor na vida. Então, se você é uma pessoa que já tem um conhecimento mais avançado, a gente dividiu isso aqui em fases, tá? E você vai ver que o vídeo tem capítulos. Eu não recomendo, tá? A minha recomendação é que você assiste desde o minuto zero até o final, para que você não perca nenhuma configuração específica, mas se você quiser, tiver com pressa, você pode clicar nos capítulos específicos desse vídeo e ir para certas etapas do nosso treinamento, tá? Essa estrutura está à venda, tá? Dentro da nossa loja de templates. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se você quiser pular etapa e já comprar o template e só personalizar, fique à vontade também. O último recado é que a Essential Media é uma agência de web desenvolvimento avançado, tá? A gente faz todo tipo de projeto, desde o básico ao avançado. Então, se você tem uma necessidade específica ou ainda mais avançada, e tem interesse nos nossos serviços, vou deixar aqui também na descrição o link da nossa agência, tá? Do site da nossa agência, para que você possa entrar em contato, ver mais sobre o nosso serviço e solicitar aí, quem sabe, um orçamento. E se tudo der certo, a gente possa estar desenvolvendo o seu projeto também. Enfim, sem mais enrolação, bora para o assunto do vídeo passo a passo a desenvolver esse projeto. Bom, dados nossos avisos importantes que vão compor aqui o nosso aulão de desenvolvimento de landing page com pop-ups para imobiliárias, né, sites de imobiliárias e corretores, agora a gente vai de fato colocar a nossa mão na massa, tá? A gente vai iniciar aqui pela fase 1, tá? Que é basicamente a fase que eu dividi como sendo setup, ou seja, a estrutura de desenvolvimento do seu site, seja para sua imobiliária ou para divulgação dos seus imóveis, tá? Então, essa fase 1 aqui, ela vai compor todas as questões necessárias para que a gente de fato possa desenvolver aí o nosso site. Bom, nesse treinamento eu vou te mostrar como desenvolver essa estrutura utilizando WordPress e Elementor, tá? Mas antes disso, há-se a necessidade de se ter um domínio e uma hospedagem, tá? Se você não sabe o que é domínio e hospedagem ainda, basicamente, domínio é o endereço do seu site na web, tá? www.nomedoseunegocio.com.br ou .com, tá? E a hospedagem é o local onde fica armazenada a sua estrutura, tá? Então, até levando aqui para o lado da imobiliária, enfim, de imóveis, domínio nada mais é do que o endereço da sua propriedade e hospedagem é o terreno onde está a sua casa, tá? Então eu utilizo essa analogia aí para exemplificar em poucas palavras o que seria domínio e o que seria hospedagem, tá? Sem esses dois itens, você não consegue ter seu próprio site na web, tá? Então é um investimento necessário. Ok, Kainan, entendido o que é domínio, o que é hospedagem, aonde eu consigo adquirir? Aqui na Essential Media, eu sempre recomendo a HostGator, tá? Aliás, é uma das hospedagens, um dos tipos de hospedagens, um dos tipos de empresas que eu recomendo para os meus clientes adquirirem
seu site, adquirirem, no caso, seu domínio e hospedagem, tá? E eu utilizo também projetos pessoais meus aqui. Inclusive, o site da minha agência, Essencial Média, está na HostGator. Vou deixar o link aí da minha agência abaixo, caso você tenha interesse em saber mais, acesse aí, tá? Também vou deixar o link com desconto para você adquirir sua hospedagem com 70% de desconto, tá? E se você adquirir pelo meu link, além de ganhar 70% de desconto, você também ganha o domínio gratuito, tá? Acessando o link que eu vou deixar aí na bio, ou se você for direto pelo Google, enfim, você vai ver que tem vários tipos de plano, tá? Para o nosso projeto, o plano P já é o suficiente, tá? A diferença do plano P para o plano M e para o plano Turbo é basicamente capacidade de armazenamento e acesso simultâneos, tá? Aqui, levando em conta que você está começando seu projeto, eu vou te recomendar o plano P, tá? Ele é R$ 336 por 3 anos. No entanto, esse valor aqui é caso você queira adquirir a hospedagem por 3 anos, tá? Eu vou te mostrar aqui uma forma de pagar mais barata ainda. Você vai clicar em começar agora e eu vou te recomendar o plano de 1 ano, tá? O plano porque você vai ganhar aqui um domínio gratuito, então acaba sendo um investimento que faz sentido, ok? Obviamente, se você não tiver acessado a HostGator pelo meu link, você vai ver outro valor aqui, tá? Você vai ver um valor mais caro. Então, se acessando pelo meu link, você ganha esse desconto a mais. Você vai adquirir, tá? A sua hospedagem, vai continuar para o carrinho. Você não precisa marcar nada disso aqui, tá? Dessas informações, você vai continuar para identificação. E aqui, basicamente, você vai criar uma conta, tá? Você vai colocar as informações da sua conta aqui e vai prosseguir o passo a passo para adquirir o seu domínio. A próxima etapa, você vai colocar o domínio que você quer, tá? www.nomedoseunegócio.com ou .com.br e vai efetuar o pagamento, tá? Aqui no meu caso eu não vou prosseguir nessa etapa porque eu já tenho conta e eu já tenho um plano de hospedagem, tá? Você vai fazer o pagamento. Eu recomendo que faça o pagamento ou no cartão de crédito ou no Pix, porque aí você já tem acesso praticamente instantâneo à sua hospedagem. Pode seguir aqui com o nosso treinamento, tá? Tendo adquirido a sua hospedagem e o seu domínio, a próxima etapa é basicamente instalar e configurar o WordPress, tá? Mas o que é um WordPress? WordPress basicamente é um sistema onde você consegue armazenar conteúdo, tá? Originalmente, o WordPress foi desenvolvido para ser uma estrutura de blog, tá? Site institucional com blog. Mas graças a uma vasta biblioteca de plugins, a gente consegue fazer vários tipos de sistemas ali dentro. Loja virtual, sistema para corretores, blogs, áreas de membros, sites IADs, enfim, uma infinidade. A gente já fez vários projetos aqui na Essencial Média para clientes de todo tipo de estrutura, tá? Caso você queira saber mais, meu portfólio tá aí na descrição, você consegue ver alguns projetos que a gente já desenvolveu. Mas basicamente, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa instalar o WordPress e fazer as configurações básicas do WordPress para que a gente possa seguir ali com a nossa estrutura, tá? Ok, Kainan, como é que a gente instala o WordPress? Você já tendo adquirido a sua hospedagem, você vai logar, tá? Você vai receber todos os acessos no seu e-mail de compra. Você vai logar na HostGator, tá? financeiro.hostgator.com.br. Você vai receber esse link aqui para acessar sua conta no e-mail pós-pagamento, tá? Você vai acessar sua conta. Tendo acessado sua conta, você vai cair nesse painel aqui, tá? Você vai vir basicamente aqui em sites. Vai descer um pouco, vai aparecer seu plano e o seu domínio, tá? Se você tiver comprado o plano com o domínio, o seu domínio já vai aparecer configurado aqui para o seu plano, tá? Caso você não tenha comprado, vamos dizer que você já tinha hospedagem na HostGator, mas não tinha o domínio, você só comprou o domínio. Você precisa vir em domínios, gerenciar seu domínio, tá? E basicamente apontar ele para sua hospedagem, tá? Isso aí pode demorar um pouco para o seu site e para o seu domínio ficar disponível na sua hospedagem. Mas se você seguir o passo a passo aqui, comprou sua hospedagem com o domínio, ele já automaticamente já vai estar propagado, tá? Aqui eu tenho vários domínios, tá? Domínios meus e de clientes, mas aí no seu só vai ter o que você comprou, tá? O que você vai fazer? Aqui do lado do plano M, você vai ver que tem cPanel, você vai clicar em cima. Ele vai abrir essa página aqui, tá? Que é o instalador do cPanel. Mas aqui, ó, posso dizer que você não vai mexer em
praticamente nada aqui, tá? Duas formas de se instalar o WordPress. Você vai deslizar para baixo, tá? Você vai vir aqui em ferramentas, WordPress Manage by Softáculos, ou aqui na lateral, tá? Ele já vai estar aqui. Você vai clicar em cima dele. E ele vai abrir aqui o instalador dos Softáculos. Basicamente é onde você consegue instalar o WordPress no seu domínio. Aqui, novamente, eu tenho vários domínios, tá? Mas vocês não vão ter praticamente nenhum se você não tiver instalado nada ainda, tá? Vocês vão vir aqui em instalar. Tendo clicado em instalar, vocês vão selecionar aqui o domínio de vocês, tá? O domínio referente que vocês compraram. Aqui eu tenho vários, mas aí só vai aparecer o que vocês compraram. Vocês vão selecioná-lo, tá? No meu caso aqui, eu vou criar um diretório, porque eu não comprei um domínio para esse treinamento, tá? Eu vou criar um subdomínio aqui, basicamente. Eu vou selecionar esse subdomínio aqui e vou colocar um diretório LP Corretores. Pronto, vou criar assim, tá? Com um diretório. No seu caso, você não precisa colocar isso aqui, tá? Não precisa criar um diretório, você pode ir direto com o seu domínio. É porque eu já tenho uma estrutura nesse subdomínio e eu quero criar uma outra estrutura, tá? Então, no meu caso, faz sentido. Aqui, vocês vão colocar o nome do site de vocês. Aqui, no meu caso, eu chamei o projeto de Imobiliária Campus, tá? Vocês vão colocar o nome do projeto de vocês. Imobiliária Campus. E aqui uma descrição do seu negócio, tá? Uma descrição curta. Eu vou colocar site para corretores. Aqui do lado vocês vão colocar o nome de usuário e vão colocar a senha de vocês, tá? Aqui eu vou trocar essa senha só por segurança. Pronto. E aqui vocês vão colocar o endereço de e-mail de vocês, tá? Aqui abaixo, vocês podem tirar tudo isso aqui, tá? Não precisa deixar nada marcado, que são plugins que ele dá de opção. No caso aqui, eu não preciso de nenhum desses plugins. E aqui embaixo, vocês vão clicar em instalar, tá? Só certifica-se de você ter copiado essa senha, tá? E o nome de usuário. E do domínio aqui está correto. Estando correto, a gente vai instalar. Tendo instalado o WordPress, ele vai levar a gente para essa página, tá? E ao clicar aqui, ó, o seu domínio -wp-admin é basicamente o painel administrativo do seu site, tá? E é aqui nesse painel que a gente vai criar o projeto. A gente vai clicar em cima e ele vai abrir o WordPress, tá? Tem duas formas de você conseguir acessar esse painel. Digitando o nome do seu domínio -wp-admin, você vai ser direcionado para a página de login, que é onde você vai colocar o seu usuário e senha, ou pelo cPanel, aqui direto pelo Softáculos, você consegue logar sem precisar colocar a senha, tá? Então, são dois atalhos, ok? Então, voltando aqui no nosso mapa mental, a gente já instalou o WordPress. E o que a gente vai fazer agora? Algumas configurações básicas, tá? O que você precisa entender desse painel? Basicamente, sempre que a gente logar, a gente cai num painel inicial, que tem alguns relatórios básicos que a gente acaba nem usando. Aqui do lado a gente tem posts, a gente não vai utilizar nesse treinamento, mas basicamente seria para ter blog e artigos de conteúdo. A gente tem mídia, que é onde fica anexado todas as mídias do seu projeto, imagens, logo, arquivos que você inserir. Páginas, onde fica todas as páginas do seu site, no caso aqui a gente vai criar uma página início. Comentários a gente também não vai utilizar nesse projeto, porque a gente não tem blog, tá? Seria comentários ali em artigos. Aparências estão relacionados a temas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e plugins sobre as aplicações e funcionalidades que a gente adiciona aqui. A gente também vai falar disso daqui a pouco. Em usuários, aqui em usuários eu acho importante, é o seu usuário de acesso ao site, mas você conseguiria colocar novos usuários aqui. Por exemplo, você tem alguém da sua equipe que quer adicionar um colaborador. Você consegue colocar aqui usuários com níveis de acesso de administração ou de edição ou de autor, tá? Ferramentas. A gente também não vai utilizar aqui, tá? Mas em configurações, a gente vem em geral, a gente vai fazer algumas configurações iniciais. Primeira coisa, aqui, ó, título do site e descrição é aquilo que a gente colocou quando instalou. Basicamente, quando a gente passa o mouse em cima do nosso site, ó, eu vou acessar o nosso site aqui.
que é a URL pura, basicamente ela tá assim agora porque a gente não instalou, não criou o layout ainda, tá? A gente vai personalizar essa página. Mas quando a gente passa o mouse por cima, ele aparece essas informações, ó, Imobiliária Campos, site para corretores. Foi aquilo que a gente colocou lá no início. Aqui a gente consegue colocar um ícone, tá? Um ícone basicamente essa imagem que fica aparecendo aqui na barra de navegação, tá? Interessante colocar. Aqui embaixo a gente não mexe mais nada, tá? Em escrita, a gente também não mexe em nada aqui, não para esse projeto, tá? Leitura. Aqui em leitura, a gente vai voltar aqui daqui a pouco, porque a gente precisa selecionar uma página estática. Ou seja, qual que é a página que a gente quer que apareça assim que o usuário pesquisar pelo domínio da nossa loja, tá? Que é a página início. Daqui a pouco a gente vai voltar aqui. Em discussão, a gente não mexe nada aqui, tá? Em mídia, a gente também não mexe em nada. Aqui em links permanentes, a gente precisa fazer uma alteração, tá? Que é basicamente o quê? Que é o URL. Quando a gente criar uma página nova, que é a página início, eu quero que apareça na URL somente o nome da página, e não a data, não, horário, nada disso, tá? Porque isso acaba prejudicando o SEO e deixa ele dificulta para o usuário encontrar o seu site, tá? Então, a gente coloca o nome do post e salva as alterações, tá? Então, basicamente, são essas as configurações iniciais que a gente faz aqui dentro das configurações do WordPress, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa instalar o tema, tá? Eu acabei mostrando aqui para vocês a página início do nosso site. E isso aqui, basicamente, é um tema, tá? Que é uma estrutura ali visual para o nosso projeto. Aqui nesse treinamento, a gente vai utilizar o tema do Elementor, tá? Que é um dos plugins que a gente vai instalar aqui. Porque esse tema, ele permite que a gente construa um layout dinâmico ali com tecnologia de arrasta e solta. Mas eu vou falar sobre essa tecnologia daqui a pouco, tá? Por enquanto, o que a gente precisa fazer é vir em aparência, temas. E aqui, ó, ele já tem 3 temas instalados. Eu vou excluir esses temas, tá? Porque isso aqui acaba ocupando espaço desnecessariamente do nosso site, tá? Por enquanto, eu não consigo desinstalar esse daqui, porque esse é o que está ativo no nosso site. Para a gente desinstalar, a gente precisa ativar outro, tá? Então, a gente vai vir aqui em adicionar tema. E o Hello Elementor, ele já está aqui logo de cara, porque é um dos temas mais utilizados para quem cria site no WordPress, tá? Mas caso não apareça, é só você digitar aqui nessa barra de procura Hello Elementor, tá? A gente vai clicar em instalar. Tendo instalado, a gente vai ativar. Agora que a gente ativou, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir esse outro tema aqui, tá? Porque não tem necessidade dele ficar aqui. E quando a gente pesquisa o nosso domínio, volta aqui, ó, ele já muda a aparência. Caramba, mas tem muito menos informação. Calma, a gente vai construir o layout aqui passo a passo, que é o layout que eu mostrei no início desse vídeo, tá? Então, voltando aqui no nosso mapa mental, o que a gente precisa fazer agora? Instalar os plugins, tá? Nesse projeto, a gente vai utilizar só 2 plugins, que é o Elementor e o Elementor Pro, que é a versão paga desse plugin, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai vir aqui no nosso painel administrativo, a gente vai vir em plugins e a gente vai vir em adicionar plugins, tá? Aqui na nossa biblioteca é uma vasta biblioteca de plugins que possam ser instalados no nosso projeto. Ok, Kairan, mas o que são plugins? Basicamente, plugins são extensões que adicionam funcionalidades extras ao nosso painel administrativo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, não é o caso desse projeto, mas a gente tem aqui um plugin chamado WooCommerce, que é um plugin que permite que a gente tenha uma loja virtual com sistema de pagamento dentro do nosso WordPress. Da mesma forma, a gente tem plugins que adicionam funcionalidade de otimização, a gente tem plugins que adicionam funcionalidade de Erlang, né, que é para sites EAD, e a gente tem plugins que adicionam funcionalidades de design avançado, né, ou seja, a gente desenvolver um layout ali para o nosso site, que é o caso do Elementor, tá? Então, a gente vai pesquisar aqui Elementor e ele vai aparecer aqui, ó, esse plugin. Só para finalizar o nosso raciocínio, pense, né, nesses plugins como sendo o seu celular. Quando você vai na Play Store ou na App Store e você instala ali aplicativos, você está adicionando funcionalidades dentro do seu celular. Então, plugins são isso, tá? São extensões que adicionam funcionalidades extras ali ao seu painel administrativo. Finalizado o assunto, você vai ter pesquisado Elementor, vai aparecer essa opção aqui, vocês vão instalar. Tendo instalado, vocês vão ativar. Vocês vão pular dessa configuração guiada aqui, não há necessidade de fazer isso agora.
Tendo instalado o Elementor, ele vai aparecer aqui para nós, tá? Aqui na nossa lateral. E agora a gente vai precisar instalar a versão paga desse projeto, tá? Por quê? A gente vai desenvolver um layout aqui, que eu até deixei o link, que é esse aqui, tá? Já até fiz aqui no Figma. E a gente vai trabalhar aqui com pop-ups, tá? Que quando o cliente clicar, quando o seu potencial cliente clicar em cima dessas informações, ele vai abrir um pop-up com as informações do seu imóvel, tá? E para a gente fazer isso, a gente precisa do Elementor Pro para adicionar essa funcionalidade de pop-up. Kainan, ok, aonde que eu adquiro esse Elementor Pro? Se você for no site oficial do Elementor, você vai encontrar, tá? Mas é um investimento um pouco fora de mão porque é em dólar, tá? Então, para contornar isso, aqui no Essencial Media, a gente sempre fornece as licenças dos plugins pagos sem custo adicional para os nossos clientes no orçamento, e também a gente fornece aqui para quem acompanha o nosso canal, assiste nossos treinamentos, a nossa loja de plugins oficial, tá? Eu vou deixar o link aí abaixo. Você consegue adquirir o Elementor em real brasileiro com valor bem mais acessível, tá? Então você adquire o Elementor aí na nossa descrição ou em outro local, tá? Mas você precisa ter o Elementor Pro para seguir esse treinamento. E ao adquirir conosco, a gente faz a instalação do seu domínio para você, tá? Então você compra, entra em contato conosco no suporte e solicita a instalação e a minha equipe vai fazer a instalação para você, tá? Eu vou vir aqui em plugins, adicionar plugin, só que diferentemente do Elementor Pro, do Elementor normal, a gente não consegue instalar ele aqui na biblioteca, tá? A gente precisa enviar. Então é por isso que você precisa adquirir esse plugin e seguir com esse treinamento. Eu vou dar um corte aqui para instalar e já retorno. Bom, tendo instalado o Elementor Pro dentro do seu site, você já consegue seguir aqui com o nosso treinamento, tá? Então a gente já cumpriu aqui as questões desde a aquisição da hospedagem domínio, a instalação e configuração do Elementor, do WordPress, a instalação do tema e dos plugins necessários. Agora a gente basicamente vai criar a definição de página inicial, tá? Que é a página principal do nosso projeto. Então a gente vai voltar aqui no nosso painel administrativo, a gente vai vir em páginas, todas as páginas. A gente vai vir aqui, ó, tem algumas páginas padrão já, tá? Mas você pode ignorar. A gente vai clicar em adicionar página. E eu vou chamar essa página de início, tá? Você poderia chamar ela de home também, mas eu vou colocar em português. Eu vou clicar em publicar. E antes de editar essa página com o elemento, a gente vai voltar lá no nosso painel administrativo. A gente vai vir aqui em configurações, leitura. E lembra que eu falei que a gente precisa definir uma página estática? Agora que a gente criou essa página, a gente vai clicar aqui e selecionar a página início, tá? A gente vai salvar alterações, porque toda vez que alguém pesquisar o seu domínio na internet, ele vai cair logo nessa página, tá? Vou voltar aqui em todas as páginas. E perfeito, tá? Concluída a fase 1, a gente vai para a nossa fase 2, que é basicamente a criação e personalização do nosso site, tá? Então a gente vai aqui personalizar a nossa página home. E para criar esse layout, tá? Eu já mostrei no início do vídeo, a gente vai utilizar essa estrutura aqui do Figma, porque a gente vai reproduzir esse exato layout, esse exato designer dentro do nosso site, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em páginas, a gente vai pegar aqui a página início, a gente vai clicar em editar. Tendo clicado em editar, a gente vai clicar em editar com o Elementor. E bom, tendo aberto o Elementor aqui na nossa página inicial, vou ter alguns conceitos básicos aqui que você precisa entender se você tá vendo essa tela pela primeira vez, tá? Aqui no Elementor é basicamente o nosso construtor de layout do nosso site, tá? A gente vai construir todo o layout utilizando essa ferramenta, onde a gente não vai necessitar de nenhuma linha de código. Basicamente, a gente vai trabalhar aqui com containers, com seções e com widgets, tá? Então, a gente tem aqui na lateral de título, fundo, imagem. E se você seguir aqui o exato passo a passo desse vídeo, você vai conseguir criar esse mesmo layout que você está vendo aqui na minha tela, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer
Aqui eu vou, cada uma dessas ferramentas aqui você vai ver na prática, tá? Essa engrenagem aqui, ó, do lado do nome da página, as configurações da página, ela permite que eu presete essa página. Ou seja, eu não quero que apareça esse título aqui do meu site e nem essas informações aqui de baixo, que são informações do meu tema. Então, se eu vim aqui em configurações da página, na lateral, deslizar lá embaixo e colocar aqui primeiro, ocultar título, e segundo, eu vou clicar aqui em layout da página, de padrão eu vou trocar para tela do Elementor. Percebe-se que vai sumir essas informações do tema, porque vai ficar em branco, porque aí a gente já vai conseguir construir aqui o layout do nosso site. Então, a primeira seção que a gente vai fazer é essa seção aqui de início do nosso site, com a logo, o título e a headline. Para a gente fazer essa seção, eu vou colocar um container setinha para baixo, tá? Deixa eu ver aqui no nosso layout. Eu vou colocar aqui, eu vou vir em avançado, tá? Eu vou em preenchimento, vou desmarcar essa opção. Eu vou colocar a direita de 40, esquerda de 40, superior de 50, inferior, deixa eu ver aqui. O inferior, por enquanto, eu vou colocar 40 também, tá? Mas talvez a gente mude isso. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou vir em estilo, eu vou vir aqui, ó, em plano de fundo, vou selecionar clássico e vou colocar uma imagem de plano de fundo, tá? Vou carregar nossa biblioteca e vou colocar essa imagem aqui, que é a nossa imagem de banner, tá? Você pode aí utilizar a sua imagem. O que que a gente vai fazer? Em resolução da imagem eu vou deixar completo, em posição eu vou deixar padrão, em anexo eu vou deixar padrão, em repetir eu vou colocar não repetir, tá? E tamanho de exibição eu vou colocar cobertura por enquanto, tá? A gente vai vir aqui em edits agora, tá? Eu vou pegar um widget. Detalhe, eu vim aqui nesse maisinho, tá? Adicionar elemento. Pessoal, peça um pouco de paciência aqui, porque eu realmente estou me preocupando com literalmente a pessoa que não entende de nada de elemento, tá? Então, se você já tem um nível de conhecimento intermediário e avançado, paciência, mas eu prefiro ser bem chato nessas informações para realmente ajudar todo mundo que vai assistir esse vídeo, tá? Então, nesse maisinho aqui, a gente pega esse edit de imagem, tá? Coloca ele aqui. Eu vou colocar a nossa logo aqui, tá? Essa logo aqui. Eu vou selecioná-la. Eu vou vir aqui em resolução da imagem completo. Em estilo, eu vou colocar aqui alinhamento à esquerda. E eu vou colocar uma largura por enquanto, eu vou deixar 40, tá? Por enquanto, talvez eu mude isso, tá? Vou vir aqui no nosso layout e olha, tem um espaçamento aqui embaixo. Esse espaçamento, eu vou vir em avançado, eu vou vir aqui em margem, vou desmarcar, inferior eu vou colocar 40, por enquanto, tá? Eu vou vir aqui na setinha de mais, eu vou pegar um título, vou colocar o título aqui, tá? Porque aí ele vai ficar com espaçamento. Olha, se nessa imagem eu não tivesse colocado um inferior de 40, ele ia ficar colado, mas como eu coloquei, ele deu um espaçamento, tá? Aqui no título, eu vou pegar esse mesmo título que tá aqui, tá? Vou copiar, vou colar ele aqui. Eu vou colocar no estilo a cor branca. Eu vou deixar essa fonte mesmo, tá? Mas você conseguiria vir aqui, ó, em tipografia, fonte, e mudar a fonte, tá? Para a fonte que você quiser. Eu vou vir em avançado agora, eu vou vir aqui em largura, vou colocar personalizado, e vou colocar vou colocar deixa eu ver aqui no nosso layout. Eu vou colocar 50 de largura. Um pouquinho mais, 54 tá ótimo. Eu vou vir aqui em edits agora, tá? Eu vou pegar um editor de texto, vou colocar ele aqui. Vou pegar esse textinho que tá aqui, tá? Vou copiar. Vou voltar aqui na nossa seção, vou colar esse texto, tá? Eu vou vir em estilo, vou vir aqui em cor do texto, vou colocar branco. Você conseguiria trocar a tipografia clicando aqui, ó, e selecionando a sua fonte, tá? Mas eu vou usar Roboto mesmo, tá? Que é a fonte do projeto. Eu vou vir aqui agora no texto, no mesmo selecionado aqui o editor de texto em avançado, largura eu vou colocar personalizado, e aqui ó, eu acho que eu vou colocar uns 50 também, tá? Deixa eu ver, na verdade eu vou deixar uns 40, deixa eu colocar 40 aqui, pronto, 40, deixa eu ver no nosso layout, eu posso aumentar só mais um pouco, tá? Deixa eu testar um 45, 48 ficou bom. Vou publicar. E o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou voltar aqui na nossa seção principal, em avançado, eu vou colocar um superior de 70
e um inferior de 50, só para ficar um pouco mais largo, tá? Vou publicar. E a gente aqui, ó, eu posso até dar um pouco mais de espaçamento, tá? Eu vou colocar 90 de superior e inferior de 70. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa seção aqui de baixo, tá? Que é basicamente uma seção, é um container com duas seções. Perdão. Como é que a gente faz isso, Kainan? Eu venho aqui nessa setinha de mais, Flexbox Container, e eu já pego essa seção aqui que tem duas repartituras, tá? Eu vou colocar aqui em avançado 40, 40. Deixa eu ver o espaçamento. Em cima eu vou colocar, que é superior, eu vou colocar, deixa eu colocar 80 para ver. Eu vou colocar 80. Inferior eu vou colocar 80, tá? Aqui em layout vai ser um título e vai ser um texto, tá? Então eu vou pegar aqui na setinha de mais um widget de título e eu vou pegar um widget de texto, tá? E agora a gente vai personalizar isso aqui. Primeiro, eu vou colocar aqui essa fonte, um cinza, tá? Vou colocar esse código aqui, caso você queira copiar igual o meu. Em tipografia, eu vou diminuir essa fonte. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar 19. Eu vou pegar esse texto aqui, tá? Vou colar ele aqui em conteúdo. Deixa eu ver, eu posso aumentar um pouco essa fonte, um pouco mais essa fonte. Vou colocar uns 24, deixa eu ver, 24 ficou ótimo. E agora nesse texto aqui, eu vou copiar esse texto que está aqui, da exata forma que está aqui no meu Figma. Vou voltar aqui no meu site, vou colar no meu editor de texto, tá? E o que eu vou fazer aqui é basicamente só colocar uma fonte do tamanho... Por enquanto eu vou deixar 14, tá? Só para mim fazer um teste aqui. Eu vou pegar um widget de imagem, vou jogar do outro lado. Nessa imagem, eu vou usar a mesma imagem que eu fiz aqui no Figma, tá? Você pode fazer essa mesma imagem aqui no Canva sem complicação. É só você pegar o widget de grade. Canva, para quem não conhece, é um site, tá? Que você consegue editar imagens. Tem o Canva gratuito e o Canva Pro, mas no Canva Pro já dá para fazer esse mesmo layout aqui. No caso, a minha imagem que eu quero não tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Figma e vou baixar ela. Deixa eu exportar aqui na qualidade máxima. Deixa eu exportar a imagem. Pronto, baixei a imagem, eu vou jogar ela aqui. Tendo enviado, eu vou selecionar a minha imagem aqui, tá? E vou colocar ela aqui na seção do site especificamente. Deixa eu ver aqui como é que tá ficando. Ok, só essa imagem que ficou muito longa. O que eu vou fazer aqui? No meu texto, eu vou dar uma margem, tá? Pra ficar um respiro. E o que eu vou fazer? Eu vou vir em estilo e vou aumentar um pouco essa fonte para 16, tá? E pronto, ó, já começa a ganhar forma aqui do formato que eu quero. Eu vou vir aqui na minha imagem, eu vou vir em estilo, tá? Em largura eu vou colocar 100%. Em altura eu vou deixar aqui 500 pixels, tá? E pronto, olha, ela já ficou ali no formato do meu texto. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu texto, eu vou colocar 15 na verdade, e eu vou vir aqui na seção, no avançado, na esquerda eu vou colocar 10. Deixa eu colocar 100 aqui. Na verdade, na direita eu vou colocar 10, tá? Para mim conseguir saber onde eu estou mexendo, é só você colocar um número grande que vai dar um espaçamento grande. Eu vou colocar 10. E aqui na minha imagem, eu vou vir em avançado. Na esquerda, eu vou colocar 10, tá? Só para dar um espaçamento melhor, tá? E pronto, ó. Já deu um respiro melhor, tá? Só para ficar uma margem. Agora a gente vai para a próxima seção, tá? Detalhe, sempre que aparecer aqui publicar, publica, tá? Porque se acontecer de cair sua internet, sua energia, se você não estiver publicando, você vai perder o trabalho que você fez. Por enquanto, o nosso site está ficando assim, tá? A gente vai fazer um pente fino para deixar o design mais bonito. Tem algumas coisas aqui que dá para ser melhorada. Mas primeiro a gente faz o wireframe, tá? Que é basicamente todo o esqueleto do site. E depois faz os ajustes, ok? Porque fica mais fácil assim. A próxima seção é a seção de imóveis, tá? Essa seção aqui, qual que é a ideia dessa seção? Vai ter um card exibindo as informações básicas do imóvel, tá?
E ao clicar, aqui não tem um botão, mas eu vou colocar, ao clicar, a ideia é que apareça um pop-up com as informações completas daquele imóvel, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, eu vou colocar uma seção de setinha para baixo, tá? Eu vou copiar esse título aqui e vou colar aqui. Eu vou centralizar esse texto, tá? Eu vou copiar esse texto que está aqui e vou colar ele aqui. A gente não vai colocar no avançado espaçamento, tá? Porque eu já centralizei. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um Flexbox Container de setinha para baixo, tá? Eu vou vir aqui e vou pegar um edit de grade, vou colocar essa grade aqui dentro. Nessa grade, eu vou colocar que eu quero duas colunas e eu quero aqui uma, duas, três linhas, tá? Detalhe muito importante, aqui você vai colocar seus imóveis. Então, se você tiver menos imóveis, você vai colocar a quantidade de linhas de imóveis que você tem. Se você tiver mais, é só você ir aumentando aqui a quantidade, tá? Fluxo automático, eu vou deixar a linha justificar itens, não contorno da grade, eu vou deixar marcado. Opções adicionais, transbordar, não vou marcar nada aqui, tá? Por enquanto. Contorno da grade, deixa isso aqui marcado, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro, publicar, tá? Segundo, a gente precisa aqui de 2 containers aqui nessa grade. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar um container interno. Muita atenção que isso aqui vai virar uma bagunça, tá? Em sentido de coisa que você tem que fazer. Nesse container que você colocou dentro da grade, você vai vir aqui, ó, no layout, vai deixar aqui a setinha em linha horizontal, tá? Porque eu vou pegar um outro container e vou colocar dentro dele. E vou duplicar esse container, porque eu quero que fique 2 aqui, tá? Tendo feito isso, o que que a gente vai fazer? Esse container principal, eu vou colocar a cor dele de preto, porque senão a gente não vai conseguir enxergar nada, tá? Nesse container secundário aqui, eu vou colocar uma imagem. Vai ser difícil arrastar as coisas aqui, tá? Então, você pega, joga em qualquer lugar e copia aqui dentro, ó. Copia e cola, ok? Exclui a outra que você fez. E o que que a gente vai fazer agora? Primeiro, a gente vai colocar o arredondamento desse container aqui de fundo. A gente vai colocar uma borda de 20 para ele ficar redondo. E o fundo, eu vou colocar esse azul aqui de fundo, tá? Deixa eu até ver a cor desse azul aqui. Essa cor aqui, ó. Vocês colocam a cor de vocês, tá? Eu vou vir aqui em estilo, plano de fundo. Em vez de preto, eu ponho azul, tá? Por enquanto. Por enquanto não, na verdade vai ficar assim. E agora o que que a gente vai fazer? Eu vou, nesse mesmo container, eu vou vir em avançado, margem eu vou tirar, e vou tirar o preenchimento, porque eu quero que fique grudado, tá? E agora no container da imagem, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir em avançado e vai remover também o preenchimento, porque eu não quero que fique espaço, tá? Eu vou vir em estilo, borda, eu vou colocar 20-20, porque eu quero que fique redondo, tá? Mas, na verdade, ó, até saindo um pouco fora para vocês enxergar, tá vendo que agora ficou grudado? Só que aqui tá redondo e aqui tá quadrado. Eu quero que essa imagem ela fique redonda nas laterais também. Então, a primeira coisa, resolução da imagem completo. Estilo, eu vou vir aqui em raio da borda, eu vou colocar 20-20. Só que eu não quero que ele fique redondo nessa posição aqui. Eu quero que ele fique reto. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou primeiro, na direita, tirar o da direita. E eu vou tirar também o da esquerda, tá? Na verdade, deixa eu ver aqui, eu vou tirar o inferior, tá? É o inferior que eu vou tirar. Porque aí, ó, se vocês perceberem, ficou redondo nessas laterais e aqui ficou reto da forma como está o nosso Figma aqui, tá? Eu tô seguindo o Figma. Pessoal, novamente, isso aqui é um pouco mais complicado, tá? Então vamos pausando o vídeo fazendo passo a passo aqui comigo. A gente vai colocar a nossa primeira imagem, que é essa imagem aqui. Deixa eu pegar ela aqui no... Vou vir em conteúdo, vou adicionar essa foto. Essa foto eu acho que eu já subi ela aqui, tá? Vocês sobem a foto de vocês. Deixa eu ver qual que é exatamente. Eu acho que é essa aqui. Não, é essa aqui, ó. Vou selecionar. E pronto, tá? E vou publicar. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essas informações aqui, ó. Apartamento para alugar, tá?
Eu vou vir aqui, eu vou pegar um título, eu vou duplicar esse título, eu vou vir nesse primeiro título, eu vou colocar a cor branca, eu vou vir aqui em tipografia, eu vou colocar normal, tá? E eu vou diminuir o tamanho dele para, deixa eu ver, 11, por enquanto 11, tá? Eu vou copiar esse texto que está aqui, vou voltar aqui no nosso Figma, no nosso Elementor, vou colar, eu vou pegar esse texto aqui de baixo, vou colar ele aqui, tá? Primeiro eu vou colar os textos, depois a gente formata. Esse texto aqui de cima eu vou duplicar e vou arrastar ele para debaixo do número e vou pegar essas informações aqui, tá? E vou vir aqui, ó, e vou colá-las. Eu vou vir aqui nesse container que tá os textos, eu vou tirar esse aqui porque eu não quero que fique preenchimento e eu vou colocar o alinhamento do conteúdo ao centro porque eu quero que fique centralizado. Esse texto aqui eu vou deixar nesse tamanho, tá? Mas você consegue mexer na tipografia. Eu vou pegar aqui esse amarelo, deixa eu ver qual que é a cor que eu usei aqui, é essa. Eu vou vir aqui no elemento, eu vou vir em estilo, vou trocar esse azul para o amarelo, tá? E pronto, ó, tá ganhando forma. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui, vou trocar a informação lá para a informação do bairro primeiro, tá? Apesar que eu já troquei. Eu só vou vir aqui em estilo e vou só aumentar para 13, só para dar uma leve diferenciada, tá? Vou selecionar o container aqui, só para ver o espaçamento. Aqui em linha, eu vou colocar só um 5, tá? Só para não ficar tão colado. Eu vou ver aqui estilo, eu vou colocar um botão, tá? Vai ser difícil para arrastar aqui, ó, mas só para arrastar em qualquer lugar. Copiar, venho aqui e colo esse botão. Por que que eu vou colocar um botão? Aqui eu não coloquei no Figma, mas eu acho que fica... Porque se você clicar, já vai abrir o pop-up. Mas às vezes a gente tem que pensar que o usuário às vezes não vai pensar dessa forma, né? O usuário sempre pensa de forma mais leiga. Então é bom você sinalizar. Ver mais. Eu vou colocar aqui um ícone de arrow, que é esse ícone aqui, com a setinha. Aqui no botão, eu só vou trocar esse verde para esse mesmo amarelo aqui. No caso, esse mesmo amarelo que eu usei no título. Eu vou vir aqui em raio da borda, eu vou colocar 10. Perdão, 20. Preenchimento eu vou colocar 10. Pronto, eu só acho que eu vou ver se fica legal. Não, não fica legal. Por enquanto eu vou deixar ele assim. Eu vou vir avançado, vou tirar aqui essa margem, vou colocar uma margem superior de 6, tá? Só para não ficar tão colado. E vou publicar. Eu vou pegar aqui agora o widget de lista. Vou colocar ela aqui. Eu vou colocar em linha, tá? Eu vou vir aqui apagar esses dois, só para mim conseguir enxergar. Em ícone, eu vou colocar o nosso amarelo. Deixa eu colocar ele aqui. Amarelo não, né? Esse é uma cor de terra. E no texto, eu vou colocar uma cor branca. Eu vou vir aqui em tipografia, tá? E vou diminuir o tamanho. Deixa eu ver qual tamanho fica legal. Eu vou colocar um tamanho 10. E no ícone, eu vou diminuir o tamanho dele também para 10, tá? Pronto. Agora eu vou duplicar, porque aí vão ficar 3, só que aqui eu vou colocar em linha, tá? Porque eu quero que a informação fique em linha. Eu vou vir aqui no primeiro, eu vou colocar que é 2/4. Deixa eu trocar aqui a informação. O segundo, eu vou colocar que é 2 vagas. E o terceiro, eu vou colocar que é 200 metros quadrados. E aí vocês colocam a informação do imóvel de vocês. Isso aqui é informação resumida, tá? Porque o pop-up já vai mostrar tudo, tá? E aqui, ó, a gente pode trocar o ícone. Você pode tanto enviar um ícone SVG ou usar da biblioteca, tá? Aqui na biblioteca já tem uma vasta quantidade de ícones, mas você pode vir aqui e enviar ícone, tá? Você tem que ativar. Você vai selecionar qual ícone você quer. Deixa eu ver aqui um ícone interessante. Bom, eu subi alguns ícones aqui, tá? Eu vou colocar esse primeiro aqui, que é da cama.
Aqui no segundo são vagas de carro. Eu já subi, no caso, eu vou vir aqui em enviar ícone. Eu vou pegar esse carro aqui. E aqui no metro quadrado, eu acho que eu não baixei ela. Eu vou subir essa metragem aqui, tá? Então, deixa eu pegar ele aqui e subir aqui no meu site. Pronto, subi esses ícones aqui em SVG que eu tinha, tá? Eu só vim aqui em estilo, em ícone, e aumentar um pouco o tamanho, tá? Eu vou deixar 14. Aqui em conteúdo, na verdade eu vi que eu errei, tá? Eu coloquei no lugar errado. Aqui em vagas, eu vou colocar esse item de carro. E aqui em metragem que eu vou colocar esse último ícone que eu subi, tá? Então é uma questão de capricho para ficar semelhante ali à informação que eu estou colocando. Vou vir aqui em avançado, vou tirar a margem. E vou colocar uma margem superior de 6, tá? E pronto, a gente tem o nosso primeiro bloco feito. Tendo o primeiro bloco feito, é literalmente repetição, tá? Não faz sentido nenhum você fazer nada do zero aqui, porque senão você vai quebrar a cabeça, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou duplicar isso aqui. Só que eu vou até dar uma adianta para vocês. Essa seção aqui, vocês viram que ela é um pouco... Não é que ela é complexa, ela é um pouco complicada, tá? Que acaba sendo a mesma coisa. Então, se eu duplicar ela aqui, eu resolvo o problema do computador. Só que no celular, e a gente até vai ver essa questão de responsividade, ela não tá legal, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai deixar só essa seção responsiva para o celular e depois a gente segue adiante, tá? Eu vou vir aqui na seção da imagem, eu vou pegar essa imagem, tá? Eu vou vir em estilo, e o que a gente fazer aqui, ó, você pode até perceber que tá marcado o celular, não vai alterar no computador, vai alterar só no celular, tá? Então eu vou desmarcar isso tudo aqui, tá? Eu vou colocar superior de 20, direita de 20. E embaixo eu vou deixar sem nada, porque eu quero que ela fique reta. Nessa seção de baixo, a gente vai vir em avançado. A gente vai vir em avançado e eu vou colocar tirar o parent, primeira coisa. Eu vou colocar direita de 10, esquerda de 10. Eu vou colocar inferior de 50, tá? Ou, na verdade, eu não vou exagerar tanto assim. Eu vou colocar uns 30, tá? E aqui, na verdade, eu vou colocar uns 15, tá? Não vou colocar 10, esquerda de 15 também. Porque aí fica melhor alinhado, ó. Porque o card fica bonitinho no celular. Isso é importante, tá? Tendo feito isso, aí sim você pode duplicar. Por quê? Porque dessa forma, quando a gente fosse deixar responsivo no celular, no computador ia estar ok, mas no celular ia estar torto. Então você ia ter que corrigir item por item, bloco por bloco no celular. Então agora, quando a gente duplicar aqui, ó, esse daqui, perdão, dupliquei errado, tá? Ó, a gente vem aqui no container, só que a gente está selecionando só o container da imagem. Então eu vou vir aqui em estrutura, ó, para facilitar a nossa visão. Eu vou fechar essa, vou fechar essa, vou vir aqui na grade e vou vir nesse container aqui, tá? Ó, esse container sozinho aqui. E esse container eu vou duplicar. Pronto. A gente vai duplicar ele, deixa eu ver aqui, mais uma, duas, três, quatro vezes, tá? Então vamos lá. Vamos duplicar mais uma vez, que ele já vai aqui para baixo. Vamos duplicar mais uma vez. Duplica de novo e duplica pela última vez. Novamente, você vai ter a quantidade de blocos de acordo com a quantidade de móvel que você tem, tá? Não vou te prender a isso aqui, ok? Isso aqui você pode fazer mais blocos ou menos blocos, vai depender da quantidade de móveis que você tem. E agora que a gente duplicou, quando a gente volta aqui no celular, ó, a gente duplicou para o celular corretamente também, tá? Lembra que quando eu comecei a mostrar, olha, como é que tá errado no responsivo? Se você não tivesse corrigido, tudo isso aqui ia ficar daquele formato. Ia, tipo, te dar um trabalho desnecessário, tá? Então é por isso que eu adiantei esse processo. Eu vou publicar aqui, tá? E agora, a gente vai trocar as informações daqui para as informações de imóveis de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou seguir com esse treinamento para fazer essa última sessão aqui, tá? E depois eu vou dar um corte e vou só trocar as informações de textos aqui da nossa estrutura. Vocês vão colocar aí as informações de vocês, tá? Mas só para dar seguimento aqui, vamos adiantar nossa última sessão.
que é o quê? A gente vai vir aqui, ó, na nossa seção. Eu vou colocar aqui um container setinha para baixo, tá? E aqui, ó, eu vou fazer de baixo para cima, na verdade. Eu vou vir nessa seção aqui, pegar esse texto. Eu vou copiar, eu vou pegar um texto aqui novo, um widget de texto novo, título. Vou colar esse título aqui, vou centralizar, tá? Eu vou deixar essa cor preta. Segue aqui comigo, tá? A gente vai fazer de baixo para cima agora, vocês vão entender o porquê. Eu vou deixar preto aqui. Vou vir em título, tipografia. Vou diminuir, vou deixar uns 15, tá? Vou vir aqui na seção, eu vou colocar um fundo, a mesma cor que está aqui, tá? Deixa eu até pegar esse branco aqui. Deixa eu pegar o conta-gotas aqui, ó. Tá aparecendo aqui para mim na lateral. Copiei a cor, vou vir clássico, fundo, vou colocar esse branco. Eu vou só vir em avançado, vou tirar esse preenchimento, vou colocar superior de 20, inferior de 20, tá? Vou publicar. Vou vir agora, vou colocar uma seção de setinha para baixo. Eu vou vir em estilo, clássico, vou adicionar essa imagem aqui de fundo, tá? Que é um background, vocês colocam o background de vocês conseguem fazer isso com Figma, vocês conseguem fazer isso com Canva tranquilamente, tá? Ou então vocês coloquem uma cor estática. Vou deixar completa aqui tamanho de exibição, cobertura, tá? Na verdade, deixa eu ver, container. Não, posição, padrão, repetir, eu vou colocar não repetir. E aqui eu vou deixar cobertura. Pronto. Eu vou vir em avançado agora. Vou zerar essas margens, tá? Vou vir aqui em Edit, vou pegar o espaçador. Vou deixar 50 assim, tá? Vou vir aqui na seção novamente, superior, eu vou colocar 100. Perdão, é em preenchimento, tá? Eu vou colocar 100. Superior. Inferior eu vou colocar 100, tá? Deixa eu aumentar aqui para 200. Superior. Por enquanto eu vou deixar esse tamanho, tá? Por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma nova seção de setinha para baixo, tá? Vou vir em avançado, eu vou colocar aqui em preenchimento direita de 80, esquerda de 80, tá? Superior de 80, inferior não vou colocar nada por enquanto. Eu vou vir aqui em Edit, vou pegar um novo container. Esse novo container, eu vou colocar essa cor amarela aqui, tá? Deixa eu até pegar esse amarelo. E vou colocar essa cor nesse container. Eu vou vir em borda. Eu vou colocar aqui uma borda de 20. Deixa eu vir aqui no layout. Eu vou colocar aqui no avançado uma direita de 20, uma esquerda de 20, uma superior de 80 e uma inferior de 80, tá? Eu vou pegar esse título que está aqui em cima, vou copiar, vou voltar aqui na nossa seção e vou colá-lo, tá? Eu vou copiar esse texto que está aqui, vou voltar aqui no nosso elemento, eu vou colá-lo. E agora a gente vai criar esse botão, tá? Para criar esse botão vai ser bem simples. Eu vou pegar esse que já está pronto aqui, vou copiar, vou colá-lo aqui. De fundo, eu vou utilizar esse mesmo branco que está aqui nessa seção de final, tá? É até por isso que eu já aproveitei para fazer algumas sessões antes, tá? Vou vir em estilo e vou colar aqui essa cor. Na cor de texto eu vou deixar, aqui eu vou deixar cor de fundo, eu vou deixar branco, na cor de texto eu vou deixar preto. Eu vou deixar aqui o raio da borda 10 e eu vou aumentar aqui o preenchimento. Deixa eu tirar aqui. Preenchimento de direita eu vou colocar 40, esquerda eu vou colocar 40, superior eu vou colocar 20, inferior eu vou colocar 20. No conteúdo eu vou colocar aqui fale conosco, tá? Porque aqui vocês colocam o link do WhatsApp de vocês, em vez de ver mais eu vou colocar fale conosco. Eu vou colocar aqui um novo item, tá? Eu vou pesquisar aqui por WhatsApp, que é esse ícone aqui. Só que eu quero ele no final, tá? Eu quero ele aqui. Eu vou centralizar esse botão vindo aqui em estilo. Eu vou vir aqui em tipografia, eu vou colocar 600.
700, deixa eu ver aqui qual que fica legal. Se bem que não deu muita diferença, então eu vou colocar 900. Vou aumentar essa fonte para 21, tá? Aqui nesse texto eu vou deixar ele 100% preto, tá? Deixa ele nessa cor. E agora, ó, muita atenção a esse detalhe. Eu vou vir aqui nessa seção, eu vou tirar essa margem inferior, eu vou zerá-la, tá? Só que percebe-se que ele vai ficando por baixo e eu quero que ele fique por cima. E é por isso que a gente fez essa seção de baixo para adiantar nosso processo. A gente vai vir aqui em Z-Index, a gente vai colocar, ó, mais um, porque ele vai ficar sobre a seção, tá? E aí você pode ir indo fazendo o espaçamento até ficar numa posição legal, tá? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu posso vir aqui agora, ó, deixar mais um pouco. E aqui na seção principal, tá? Não é nessa seção que você colocou mais, nessa seção porque aqui a gente tem duas seções. A gente tem a seção principal e a seção interna. A gente vai vir na seção principal em avançado. Eu vou colocar 40 e eu vou colocar a esquerda de 40 também, tá? E pronto, ó, a gente já tem uma seção mais alinhada aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir nessa seção de baixo, tá? Se você ficar difícil para você mexer, vem no container, aqui, ó, na estrutura. Nessa seção de baixo, eu vou colocar inferior de 200. Deixa eu ver se fica legal. Ficou muito grande. Eu vou deixar 100 mesmo, tá? Inferior de 100. Se eu tirar esse zero aqui da frente. E pronto. E nessa seção aqui de cima, eu vou colocar um superior de... Deixa eu ver... Não, 200 fica muito grande. 220, tá? Porque eu não quero que fique tão colado. E pronto, ó. A nossa última seção do nosso site está pronta. O que a gente vai fazer agora? Basicamente uma lapidação aqui, tá? Primeira coisa, vendo aqui no nosso Figma, eu posso dar um espaçamento superior aqui um pouco maior, tá? Só um pouco. Eu vou colocar aqui, em vez de 90, eu vou colocar 100 e pronto. Aqui eu vou deixar do jeito que tá, aqui também ficou legal, tá? E aqui também já está pronto. Eu vou publicar. E antes de trocar as informações aqui, como eu tinha falado, eu vou basicamente dar um corte, tá? Mas antes disso, a gente voltando aqui no nosso mapa mental, a gente já fez a nossa homepage em si, tá? Agora a gente precisa deixar ela responsiva para o celular. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir no ícone de celular, tá? Eu vou vir aqui, ó, na seção, eu vou vir em avançado, eu vou colocar um superior de 50. Deixa eu desmarcar aqui, tá? Direita, desmarcar aqui no caso essa opção aqui, tá? Direita de 20, esquerda de 20. Vou vir aqui no título, eu vou deixar 100%, tá? De largura. Eu só vou vir aqui diminuir essa fonte, tá? Deixa eu ver, eu vou deixar 22. Eu vou vir aqui no título, na descrição, eu vou colocar 100%, tá? Na nossa logo, eu vou deixar aqui um tamanho de 56%. Aqui eu vou deixar do jeito que tá? Não tá me incomodando. Só aqui, ó, que eu vou tirar, que eu vou basicamente deixar sem nada, tá? Eu vou apagar esse aqui e vou apagar esse aqui. Mas ainda não funcionou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu zerar aqui. Deixa eu zerar. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui a gente vai ter um trabalho um pouco maior. Tá, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar. Essa imagem de cima a gente vai vir em avançado. A gente vai vir em responsivo e a gente vai deixar ela desmarcada para não aparecer no celular, tá? E essa de baixo a gente vai vir em avançado e vai marcar para não aparecer, para ela não aparecer no computador. Na verdade, para ser mais fácil, eu vou excluir isso aqui, porque ela vai puxar as informações. Eu vou só jogar uma nova imagem aqui, tá? Nessa nova imagem eu vou vir em avançado, responsivo e vou marcar para não aparecer no computador. Em conteúdo eu vou colocar a nossa imagem, tá? Novamente, só que dessa vez sem imagem, tá? Para ela ficar assim, porque no celular não tem necessidade dela ficar com aquela formatação toda. Aqui embaixo a gente já tinha editado, tá?
Já tá correto. E a gente vai precisar mexer aqui, ó. A gente vai vir aqui na seção, a gente vai deixar direita de 20, esquerda de 20, superior de 20 e pronto. Agora a gente vai vir na seção interna, a gente vai deixar aqui direita de 20, esquerda de 20, superior de 40, inferior de 40. A gente vai vir aqui na margem negativa, vai tirar e vai fazer uma margem nova de acordo com o celular, tá? Deixa eu vir aqui, vou diminuindo até eu ver que ficou legal. Só mais um pouco. Pronto, aqui para mim ficou perfeito. Eu vou vir nesse título, vou diminuir um pouco essa fonte. Pronto. E o resto eu vou deixar do jeito que está, tá? Então, nesse formato, a gente já editou aqui a nossa homepage e deixou ela responsiva. A próxima etapa é basicamente fazer os nossos pop-ups, tá? Cada um desses quadros vai ter um pop-up com as informações. E o que eu vou fazer agora? Eu basicamente vou dar um corte nesse vídeo, vou colocar todas essas informações que vocês estão vendo aqui e já volto com vocês para fazer esses pop-ups e a gente já vai ter praticamente encerrado esse treinamento e finalizado o nosso site. Perfeito. Para a gente fazer nosso pop-up, tô aqui no painel administrativo do WordPress, tá? Vocês vão ter que utilizar o plugin da Elementor Pro, a versão paga do plugin, tá? Se você ainda não tem, eu vou deixar no link da descrição a nossa loja de plugins. Você consegue um preço bem mais em conta do que comprar direto da loja oficial que é em dólar. E o plugin original e a gente instala do seu site, tá? Por que você vai precisar do Elementor Pro? Primeiro, para fazer o pop-up, tá? Isso aqui é uma configuração paga do Elementor. E segundo, porque quando a gente voltar aqui no nosso layout, em ver mais, em clicar em ver mais, a ideia é que esse pop-up suba desse botão, tá? Então, para isso, a gente precisa do Elementor Pro também. Tá? Então, a gente vai vir aqui em Elementor, página inicial, tá? Na verdade, a gente vai vir aqui em Elementor, a gente pode vir aqui em modelos, tá? Perdão, modelos. A gente vai vir em adicionar novo modelo. Aqui eu vou colocar pop-up 01. Você vai colocar o pop-up e o nome do seu imóvel, tá? É bom você identificar que pop-up se trata isso, porque a gente vai fazer vários. Vou selecionar aqui o tipo de pop-up. Vou criar modelo. Tendo aberto o Elementor, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui uma setinha, uma seção para baixo, tá? A gente vai vir aqui em estilo, a gente vai vir em borda, a gente vai colocar 2020. A gente vai vir aqui em configurações do pop-up, é só você clicar aqui no ícone de configurações do pop-up e avançado. A gente não vai colocar margem, nem padding, vou vir aqui em estilo e o border eu vou colocar 20, tá? Porque eu quero que fique arredondado também. Eu vou vir aqui no container interno, vou vir em avançado, vou zerar a margem, vou zerar o espaçamento, tá? Deixa eu ver aqui agora no nosso layout. Na verdade, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui um preenchimento de 20, superior, direita de 20, inferior de 20, esquerda de 20, tá? Aqui dentro. Eu vou vir agora, eu vou pegar um novo container, tá? Vou colocar aqui, na verdade, eu vou pegar uma grade, melhor, tá? Vou colocar aqui dentro. E essa grade, o que eu vou fazer? Eu vou deixar duas colunas e uma linha, tá? Para ficar um do lado do outro. Eu vim em avançado, vou tirar a margem e vou tirar o preenchimento da grade, tá? Eu vou pegar um container, vou colocar aqui dentro, tá? Esse container eu vou, por enquanto, deixar com margem, tá? Mas agora a gente vai pegar aqui a foto, uma imagem. Então, deixa eu fechar essas páginas aqui para não confundir a gente. Vou pegar aqui um edit de imagem, vou jogar aqui dentro. E eu vou pegar um edit de galeria. Não, na verdade não, tá? Peço perdão. Por enquanto, a gente vai pegar só a imagem. E aqui, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na nossa página home, tá? A gente vai copiar esse texto aqui do nosso pop-up. A gente vai colar aqui. A gente vai vir em estilo e colocar a cor dele de preto ou cinza, tá? Vou só aumentar um pouco a fonte. Vou deixar 13. Vou voltar aqui no
na nossa homepage, vou copiar esse preço, vou colar aqui dentro, colei no lugar errado, volto aqui. Na verdade, até deixa eu excluir esse texto aqui, deixa eu excluir esse aqui também. O que que precisa fazer aqui? Do outro lado da grade, a gente precisa colocar um container, tá? Também da mesma forma que a gente colocou aqui, senão não vai ficar simétrico. E agora sim, a gente pode voltar aqui, copiar esse textinho em cima do preço, colar, vir em estilo e colocar a cor cinza, tá? A gente pega aqui o preço, a gente volta aqui no elemento, cola esse preço, deixa eu ver aqui o nosso layout. A gente coloca agora o endereço, posso pegar direto daqui também, copiar, volto aqui e colo. Vou no estilo, coloco a cor preta aqui, tá? Só para dar visão. E agora, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 listas, tá? Eu vou copiar essa lista que tá aqui. Vou vir aqui, ó, e vou colar no nosso pop-up. Só que eu vou deixar padrão, tá? Eu vou vir em estilo, eu vou colocar aqui o texto, a cor cinza. Na verdade, eu vou colocar esse cinza mais escuro, tá? Eu vou tirar esse ícone, não faz sentido, tá? Eu vou procurar um outro ícone aqui, deixa eu ver qual que fica legal. Vou colocar esse aqui, ó, Circle. Os demais eu vou apagar. Vou vir aqui e vou duplicar ele 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou vir em estilo. No estilo, eu vou vir aqui em ícone e diminuir esse tamanho. O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou excluir essa imagem, tá? Eu só coloquei ela aqui para a gente conseguir visualizar. Eu vou vir aqui no container, onde estava a imagem, vou vir em estilo, eu vou vir em tipo de plano de fundo e eu vou colocar a nossa primeira foto aqui, ó, que é essa aqui. Vou vir aqui, vou procurar ela na minha galeria, vocês vão colocar a foto de vocês, tá? Pronto. Eu vou vir aqui em posição padrão, anexo padrão, repetir, não repetir, cobertura, tamanho de exibição, cobertura. Pronto. Deixa eu vir aqui em layout agora. Tá quadrado. Eu vou vir aqui, eu vou colocar 50%, tá? Largura personalizado, eu vou colocar, na verdade, deixa eu ver, 40, vou colocar mais um pouco, 49. Eu vou duplicar. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir nesse container das informações. Aqui em layout, em itens, eu vou deixar linha e eu vou deixar envolver, tá? Porque eu quero que o que for 100% fique em linha. Eu vou vir avançado aqui nessa casa venda, vou deixar largura total. No preço também eu vou deixar largura total. No endereço também eu vou deixar largura total. Vou voltar aqui no nosso container principal, vou tirar esse espaçamento de coluna e linha, tá? Só em linha que eu vou colocar aqui um 10, um 11, vou deixar 11, tá? Eu vou voltar aqui no nosso... Na verdade, eu vou pegar um botão do zero aqui, tá? Vou pegar um botão aqui, vou colocar ele aqui. Eu vou deixar esse botão 100% de largura. Vou vir em estilo, vou deixar ele esticado. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui no nosso layout, uma borda de 10. E aqui, ó, a gente vai usar um degradê, tá? Esse degradê, deixa eu ver qual cor eu usei aqui. Vai ser a cor, deixa eu pegar um conta-gotas aqui. Vai ser esse azul. Não vai ficar 100%, não vou me preocupar em ficar 100% igual, tá? Até porque eu tô tentando aqui fazer o máximo personalizado para que vocês possam adequar aí para o negócio de vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a cor corretamente. Copiar a cor aqui.
Volta aqui no nosso elemento, colo, localização, eu vou deixar tipo radial. Na verdade eu vou deixar linear mesmo, tá? Localização eu vou colocar 33. E aqui localização eu vou deixar nesse formato. E aqui eu vou colocar um cinza, tá? Vou voltar aqui pro radial. Deixa eu ver, centro à esquerda. Na localização aqui de cor, eu vou deixar assim, tá? Em conteúdo eu vou escrever, deixa eu ver o que eu coloquei aqui no Figma. Entre em contato. E eu vou vir aqui ó, em bibliotecas de ícone, vou pesquisar para o WhatsApp. E vou inserir, tá? Só que eu vou colocar para o final. E aqui, ó, é só vocês colocar o link do WhatsApp de vocês, tá? Não tem erro. O que mais a gente pode... Aí agora a gente vai fazer a galeria, tá? Pra gente fazer a galeria, a gente vai pegar aqui a seção principal, tá? E a gente vai pegar um container e colocar aqui na nossa seção principal. Deixa eu ver, arrastar ele para cá. Vou colar ele aqui. Pronto. Vou apagar esse aqui que eu coloquei. E aqui, ó, eu vou pegar um item de galeria. Galeria básica. Eu vou colocar uma coluna, tá? E eu vou colocar aqui completo por enquanto. Eu vou pegar essas fotos que estão aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotos. Deixa eu pegar elas aqui agora. Deixa eu ver quais são as exatas fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou criar uma galeria aqui. Vou inseri-las. Só que eu quero 8 colunas. Pronto, porque eu quero que fique todas assim, tá? Eu vou vir em estilo. Aqui você vai colocar a quantidade de colunas de acordo com a quantidade de foto, tá? Como eu quero que fique tudo em linha, eu coloquei 8, tá? Porque são 8 imagens. Aí vocês vão colocar a quantidade de vocês. Em espaçamento, eu vou colocar personalizado. E aqui, ó, eu só quero um leve espaçamento, tá? Então eu vou colocar um 2. E pronto, nosso pop-up tá pronto. Eu só vou vir aqui agora, copiar esse texto. Deixa eu pegar aqui o texto, o exato texto que tá aqui. Eu vou vir aqui, vou colar aquele texto. Apartamento para alugar. E agora, basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar informações, tá? Vou pegar aqui o preço. Vou pegar o endereço. Vou colar aqui o endereço. E eu vou pegar item por item desse, tá? E ir substituindo aqui. Vocês vão colocar as informações de vocês, tá? Eu vou dar um corte no vídeo só para preencher essas informações e já retorno porque a gente precisa deixar esse pop-up responsivo para o celular e eu vou mostrar para vocês como puxar esse pop-up no botão. Pronto, troquei todas as informações aqui do meu pop-up. Você eventualmente vai ter adicionado as suas informações. E agora, para a gente deixar responsivo para o celular, basicamente eu vou vir aqui da mesma forma que a gente fez lá na homepage, tá? Eu vou vir aqui em dispositivos móveis. E aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou vir nesse container. E aqui eu vou vir em avançado, tá? Responsivo. E eu vou deixar que eu não quero que ele apareça no celular. Eu vou pegar uma imagem, tá? E colocar aqui em cima. Vou arrastar ela aqui. E vou colocar a nossa imagem do nosso imóvel. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, essa daqui.
Eu vou vir aqui em avançado, responsivo, e vou colocar que eu não quero que ela apareça no celular, tá? No computador, perdão. Aqui já tá responsivo, tá? Ele já fica organizado. E aqui, ó, vai ficar várias imagens. Eu vou vir aqui em conteúdo, colunas. Eu vou deixar, deixa eu ver se eu coloco 7. Vou deixar 8 mesmo, tá? E elas vão ficar assim, uma abaixo da outra, tá? No celular eu não vejo problema, até porque a pessoa vai scrollar. No computador, eu realmente gosto que ela fique linha, tá? Aqui, ó, quando a gente volta pro computador, ele vai dar essa esticada aqui, mas não se preocupa, tá? Essa imagem aqui não aparece. Tanto é quando a gente vem aqui em publicar, detalhe, quando você for publicar, você vai pular tudo isso aqui, tá? Não coloca nada, não coloca nada, não coloca nada. Só salva e continua. Quando eu clico para visualizar, ó, ele vai aparecer assim, tá? No computador, vai aparecer corretamente. O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, a gente vai vir aqui na nossa homepage de novo, tá? Eu já estava com ela aberta aqui. Eu vou atualizar aqui a homepage. Perfeito. Agora que a gente abriu a nossa homepage aqui, eu vou te mostrar como inserir o pop-up no botão para assim que clicar nesse botão abrir um pop-up com todas as informações detalhadas e com fotos do nosso imóvel. Detalhe, você até pode colocar o link do seu WhatsApp aqui, mandar para o Airbnb, para o quinto andar, isso é uma decisão sua, tá? Mas como na homepage geralmente a gente só coloca uma prévia, até para não ficar muito poluído e as pessoas verem todas as opções, eu fiz essa opção aqui de pop-up para justamente você conseguir colocar todas as informações do seu imóvel, tá? Então, para a gente fazer isso é bem simples, tá? Tendo criado o pop-up, a gente vai vir aqui no botão, tá? E ao invés de inserir link, a gente vai vir em tags dinâmicas, a gente vai vir aqui em actions, ações, tá? Pop-up. Depois de selecionar pop-up, a gente vai clicar em cima de pop-up, tá? Action vai deixar Open Pop-up e aqui ao invés de all, que é todos, eu vou colocar o nome do pop-up que eu acabei de criar, tá? Eu até escrevi errado, mas enfim, pop-up 01. E pronto, vou publicar. Vou clicar aqui para ver a nossa página, tá? E quando a gente vir aqui agora, ó, e clicar em cima, perfeito, o nosso pop-up já vai aparecer, tá? Agora, a gente só tem que replicar isso que a gente acabou de fazer para os demais imóveis. Kainan, cara, é uma trabalheira fazer tudo isso do zero. Não necessariamente do zero, tá? Porque você pode simplesmente copiar o que você já fez. Eu vou fazer mais uma aqui na prática com vocês e só trocar as informações. Eventualmente, isso aqui é uma landing page simples, tá? Que eu gravei um tutorial para que qualquer pessoa, qualquer arquiteto, enfim, qualquer construtora, se você tem um cliente aí, você possa estar desenvolvendo esse site. Mas, se você quer um sistema mais avançado, com filtragem, com informações mais detalhadas, com sistema de cadastro, com sistema de corretores, lembrando, aqui na Essencial Media a gente faz todo tipo de projeto na web, tá? No WordPress. E se você tem interesse de algo ainda mais avançado, você pode entrar em contato comigo, tá? Vou deixar o link do meu site, da minha agência aqui na descrição. É só você clicar e você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, tá? Você vai ver algumas coisas no nosso portfólio e a gente pode estar aí conversando mais a respeito do seu projeto. Mas enfim, sem prolongar muito, vamos aqui para encerrar o nosso tutorial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui na homepage, a gente vai voltar aqui no painel inicial do WordPress, tá? Modelos salvos. E agora, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou abrir para editar o pop-up que a gente fez em uma nova guia, tá? Vou deixar aberto aqui. E eu vou vir aqui, ó, em adicionar novo modelo e vou colocar pop-up 02. Tá errado, mas eu vou deixar assim para padronizar, tá? Porque eu escrevi o outro errado. Eu vou colocar aqui pop-up e vou criar modelo, tá? Tendo criado o modelo, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, voltar lá no nosso pop-up original, copiar aqui a formatação, tá? Eu vim aqui, jogo. Eu vou vir aqui em configurações globais, avançado, em estilo, perdão. Vou colocar border radius de 20. Vou vir em avançado, vou tirar a margem e vou tirar o parent.
E pronto, a gente fez uma cópia exata. Agora a gente só vai publicar, nest, salvar aqui. E a gente vai colocar as informações do nosso outro imóvel, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou substituir os textos daqui, tá? Deixa eu pegar os textos. Deixa eu colar aqui. Deixa eu trocar a imagem aqui. Deixa eu ver qual que é o imóvel, é esse daqui. Deixa eu ver a foto aqui de novo. Vou vir aqui na nossa galeria. Vou apagar essas fotos que estão aqui. Vou adicionar 8 fotos, tá? Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô colocando 8 em todas só para padronizar mesmo, tá? Vou vir aqui pro responsivo e vou trocar a imagem do celular. Não esquece de trocar a imagem do celular, tá? Porque são duas imagens de destaque. Uma pro computador e outra pro celular. Essa aqui, vou inserir. Vou publicar. Nest não marca nada, tá? Aqui eu vou deixar do jeito que está, tá? Não vou perder muito tempo com isso, até porque esse é um site fictício, mas aí vocês vão colocar as informações de vocês. Tendo feito o segundo pop-up, eu vou voltar lá na nossa página início, tá? Vou vir aqui no botão, vou vir em tags dinâmicas, perdão, vou vir em links, tags dinâmicas, vou selecionar pop-up e aqui, ó, eu vou colocar o nosso segundo pop-up, 02, ele já vai aparecer aqui, tá? Vou publicar. E quando a gente acessa aqui a página início e carrega ela, ele já vai constar aqui o segundo pop-up, tá? Então, dessa forma, o que você precisa fazer? Replicar isso que eu acabei de fazer para todos os seus imóveis, tá? Eu não vou fazer isso aqui, até porque já estendi demais com o treinamento e vocês já sabem que é repetição. Qualquer coisa, vocês só voltam o vídeo. Então, o vídeo foi esse, te mostrando passo a passo a como fazer uma landing page com divulgação dos seus imóveis para corretores, imobiliárias, utilizando o Elementor e o Elementor Pro. E além disso, eu te mostrei como criar uma exibição dinâmica através de um pop-up de todos os seus imóveis. E novamente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, segue a gente para receber os próximos. Deixe aqui nos comentários sugestões de próximos treinamentos, de questões de WordPress, de qualquer plugin que de repente você queira que a gente traga aqui mais conteúdo aprofundado disso no canal, tá? Aqui no canal da Essencial Media a gente tem como objetivo descomplicar o WordPress, mostrando como fazer desde sites simples a sites avançados, utilizando ali praticamente ou nada de programação ou pouca programação, passo a passo, tá? A sua atenção até aqui, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo.